Bom, o comentário hoje é sobre uma coisa que eu já havia percebido há um certo tempo, mas que agora é bom eu pontuar para quem, tanto cliente quanto para quem está ingressando na topografia ou quem já tem muito tempo de topografia. Eu recebi, não foi nenhuma impugnação, nós mandamos os documentos conforme a orientação e como eu havia feito levantamentos com retificação nos períodos ali 21, 22, 23, o problema é que eu fiz mais na minha cidade natal do que lá nessa região onde eu mais atuo e que eu dei um hiato de trabalhar lá. Mas o que eu tenho para pontuar? Aí, o pessoal do registro, as meninas que atendem no balcão não tem uma vírgula para reclamar. O atendimento realmente é muito bom. E eu não vou citar também qual é o registro, né? Porque senão seria, da minha parte, muito inconveniente, uma vez que eu tenho uma boa relação com as pessoas. Porém, o problema está nos registradores de imóveis. Porque é um cargo que, para quem não sabe, se eu não estou enganado quanto à formação deles, eles estudam direito. Só que daí, ao invés deles atuar como advogados, promotores, juízes ou na parte, acho que é civil, né, como delegados, eles atuam através de concurso, pegam esse tipo de demanda para registro. Então, às vezes tem uma fila, uma lista de espera gigantesca para esse tipo de trabalho, porque tu tem que entender de lei. Afinal, tu vai dar aval ou não de documentos para as pessoas. Então, para tratar um pouco assim com delicadeza com as pessoas que me ajudam, me amparam, mas eu tenho que falar isso aqui no quesito quanto aos registradores, não o pessoal do balcão. Então, ficou bem claro isso para vocês? Agora sim vem a porrada. O que eu percebi? Eles largam às vezes, aliás, o pessoal que te atende, a mando dos registradores, a impugnação, e ao invés de eles especificarem a lei, o artigo, o parágrafo e tudo, e deixar claro o porquê que eles estão exigindo isso, simplesmente eles largam um artigo, tu não sabe de que lei aquilo pertence, se está dentro do direito imobiliário ou não. E aí uma coisa, nós somos técnicos. O que o técnico presta para o cliente? Não seria levantar os pontos da área, ou seja, vir com os pontos e a memória de cálculo, fazer o que tem que fazer ali com o software, desenhar, aí gerar prancha de desenho, que o pessoal insiste em chamar de mapa, mas não é, e também não é planta. Planta é de projeto residencial, mapa constitui ali, evidencia uma área muito maior. É prancha técnica de desenho. Tá? Qualquer outro projeto que não seja esses dois derivados do que eu falei, é prancha técnica de desenho para projeto. Então tu junta memorial, prancha, o que mais? Talvez um pedido ali para o pessoal do registro e para a prefeitura solicitando a retificação e dando os motivos. No máximo esse documento. Mas o que eu percebi agora? Os registradores, então, não é o pessoal do balcão. Não adianta tu brigar com o pessoal do balcão. Eles só estão cumprindo o que é mandado de alguém de cima. Mas o problema é que os registradores querem que topógrafos façam o trabalho deles. E aí, do nada, eles não te informam a lei, eles não te informam onde tu pode procurar aquilo para realmente ter certeza de o que tu vai fazer no documento realmente é algo que está na lei. Então, como tu não sabe a origem, tu não sabe se o que tu está fazendo realmente é o teu trabalho ou se é uma coisa para que eles ganhem tempo. Então, assim, desculpa falar isso ao registrador que é honesto e que ajuda o seu povo, mas 99% dos registradores já ganham muito bem da minha arrecadação, da tua arrecadação, da arrecadação do país, porque são funcionários públicos. Eles deveriam servir a população. Então, eles ganham... Aí eu não sei se eles têm um salário em cima disso ou não, então não vou julgar por esse espectro. Mas na questão de eles cobram uma taxa. Parte disso é arrecadação governamental. Aí uma outra parte desse valor é o serviço, a manufatura, que aí é para pagar aquelas pessoas do balcão que te atendem e a estrutura. Só que é o seguinte, tu já paga imposto pra caramba, tu compra o imóvel, aí tu quer regularizar, aí tu gasta com emolumento, que é as taxas em cima dos documentos que tu vai tirar e transitar pra lá e pra cá. E aí para variar o topógrafo, que a maioria cobra mal pra caramba, aí vão lá e colocam o preço lá embaixo, nós estamos fazendo o trabalho do registrador. E aquelas moças no balcão, eu falo moças porque 99% são mulheres, né? Muito raramente tem homens trabalhando junto a... Me permita aqui dar uma coçadinha na perna. Muito difícil ter homens trabalhando nesse tipo de ramo. Então, a coisa que me entristece disso é, nós pagamos isso, nós como povo, e aí chega na hora do trabalho, ainda se exige mais ainda tecnicamente do topógrafo e detalhes, sem explicações. Aí eu tentei ligar para o registro hoje para justamente buscar mais informações do tá, mas por qual motivo? E não para ser pentelho.
Não para ser o cara chato, simplesmente para entender, tá, o que eu tô fazendo daqui para frente é uma norma? O que eu estou colocando em papel, ou o que eu preciso colocar daqui para frente é algo regulamentado ou é simplesmente um pedido específico e eu não tô sabendo? Ou é para uma coisa pontual? Então assim, ó, me irritou isso, tá? E aí, óbvio, eu tenho um vídeo ali agora onde eu tô montando outro mini curso para quem quiser. Então eu já já identifiquei o que tem que ser feito. No momento em que eu tiver a junção do que me enviaram com o documento que eu fiz e eu tenho a correção, óbvio que eu vou lançar um curso a respeito disso, porque trata-se provavelmente de uma lei nova, da qual pouquíssimas pessoas estão sabendo, e que daqui a pouco, quando isso for exigido e for sancionado para se espalhar aos 4 cantos aí do país, muita gente vai estar perdida sobre como fazer. E eu, inclusive, estive perdido com aquilo. Porque eu tinha guardado lá quando eu fiz em 2022. É que assim, eu fiz o levantamento muito antes e porque tinha um imbróglio judicial no meio, as pessoas usaram doação de uma parte da sua área para pagar dívidas. O trâmite desse documento levou 2 anos. Porque daí também houve uma regularização por conta da empresa, com CNPJ, os titulares do PJ, então isso tudo mudou. E por parte das pessoas envolvidas que me contrataram também, houve alterações nos documentos da matrícula mãe. Então eu tive que retificar a matrícula mãe, para depois fazer todo o processo, e aí rolou, não foi um litígio, mas tramitou no jurídico. Ponto. E aí levou esse tempo. E aí eu tinha guardado essas informações, eu vou usar isso aqui, né, um Ctrl+C, Ctrl+V, mas óbvio, a descrição do memorial vai mudar, os nomes citados nos pedidos vão mudar, mas eu tinha lá os 4 ou 5 documentos, tudo naquele padrão. E aí agora, do nada, a coisa mudou. E aí entra na lista esse pedido lá do artigo 613 e do artigo 616, ou 19, eu não sei se é 13, 613 eu tenho certeza, tinha que ter 13 para variar, né? Mas eu não me lembro se o outro é 616 ou 619. E aí, nesse vídeo onde eu já fiz a parte inicial de o que é pedido ali, né, e compreendi e explico no vídeo, tá a fase 1. Vai chegar a fase 2, óbvio que eu vou detalhar, vou juntar essas informações e mini curso. Né? Mini curso porque a aula ali na sua totalidade aí vai ter o quê? Talvez meia hora, talvez 40, 50 minutos. Então não é um curso longo. Mas é algo que pode ajudar muita gente no momento em que tu esbarrar com uma retificação, e aí tem um detalhe bem importante de eu falar. É uma retificação que veio através de uma certificação da área junto ao CIGEF INCRA. Então eu fiz a certificação, encaminhei, deu tudo certo com o INCRA, tá lá dentro os documentos e os arquivos, só que agora é a retificação na matrícula. E uma parte boa, você saber, que uma vez quem faz a certificação junto ao CIGEF INCRA consegue fazer a retificação da área sem as assinaturas confrontantes. Então essa é a parte muito boa. E isso é lei também. Tem uma lei especificando lá que é possível fazer isso. Então, para quem tem área para retificar, área rural, que às vezes tem 50, 100 confrontantes, e é uma briga para achar todo mundo, às vezes tem alguém que mora fora do país ou mora muito longe, e aí tem que vir de um estado a outro. Eu já peguei um caso onde a pessoa teve que viajar da Alemanha, porque nós mandamos o documento para a Alemanha, para a embaixada brasileira na Alemanha, o pessoal não entendeu o que era o documento. Os alemães também não compreenderam qual era o motivo, e a pessoa com seus 80 anos teve que viajar para vir aqui assinar. Então também foi um outro projeto de retificação nessa mesma cidade, que levou mais de 1 ano devido à viagem de uma pessoa que precisava assinar. Então, quando alguém me pergunta se eu sou contra algumas burocracias, há algumas burocracias que beneficiam o titular. Afinal, entre um mar de burocracias que a gente tem, algumas são benéficas. O problema é agora a gente ter que fazer o trabalho do registrador. E aí, detalhe, eles cobram taxa do cliente, que ora será a gente, né, será nós mesmos. E aí outra coisa também que eu tenho que fazer uma ressalva, né? Se o cara é topógrafo, né, alguém que está aqui no canal é topógrafo, e vai fazer a retificação da sua própria área, isso não é bem visto juridicamente. Em teoria, nós deveríamos, por correto, contratar alguém com KNAI, além de ter o Cresci, tem o KNAI, e o KNAI não é a categoria lá da atividade que tu tem econômica para o teu MEI ou para o teu microempreendedor individual lá. Enfim, a modalidade em que tu te enquadra como empresa. Mas o KNAI é um cadastro do tipo de atividade. Aliás, é um cadastro de quem fez o estudo de perícias e ações imobiliárias e de avaliador, posterior a ter o Cresci, que é outros chamam de Cresce, que é o que estabelece que a pessoa pode comercializar o imóvel. Então tu tem que ter como pré-requisito
o Cresci, ou Cresce, tem partes aí do país que chama de Cresce, para depois ter o curso de avaliador e daí tu te torna perito avaliador. Então, por correto, tu tem que colocar o perito avaliador e alguém que de preferência não seja teu amigo. E na hora de fazer a retificação da área, não é legal juridicamente, não fica bem visto como... Eles tratam isso como advogar em causa própria. Então eles preferem, eles acham válido que tu contrate outro topógrafo para fazer o levantamento. Aí tu cruza suas informações e consegue obter isso. Então, cara, assim, ó, eu fiquei hoje bem chateado com isso. Porque eu já tava com toda a documentação pronta do cliente. Pensei, beleza, vou encaminhar e é gol. Né? Já passou por um primeiro filtro, houveram ali umas coisas para alterar, porque realmente uma vírgula ou outra não coincidiu prancha de desenho com memorial. Mas aí quando eu fui ver a impugnação dos 7 itens que eu tinha que mudar, o item 2, ou o inciso 2, sei lá, mas o item 2 era isso. Daí eu perguntei, tá, mas que artigos são esses? Perguntei daí pelo WhatsApp quando eu já estava fora do estabelecimento, que assim, não estão atendendo o telefone, não querem mais te atender, aliás, só querem atender no balcão. Se tu liga, não querem te responder, ou a resposta é breve. Se tu fala pelo WhatsApp, resposta é breve, se tu fala por e-mail, resposta breve. E não te passam a lei, que é o principal, que é o que tu deveria ter acesso. Para tu ir lá, pesquisar na Constituição online e ver o motivo pelo qual está sendo cobrado. Aí, moral da história, eu estou fazendo um documento agora do qual eu não sei se realmente é a gente que deveria fazer, não sei se aquilo tem algum amparo da lei, porque só aparece o artigo, né? Artigo 600 e tal. E aí, moral da história, eu estou fazendo um documento que eu não sei se é um trabalho que realmente ele é por conta de um topógrafo, ou se é um trabalho que a gente está exercendo simplesmente para o registrador ganhar em cima do que a gente tem que pagar de taxa e tem que perder tempo com isso. É mais uma burocracia para a gente absorver. E tem gente vendendo topografia urbana a 700, 500 reais, vendendo serviço rural a 2.000 para uma área de, sei lá, 30 hectares. Eu não sei como que as pessoas conseguem praticar esse preço, sendo a responsabilidade que a gente tem para tomar legal, tomar bonito. Né? E aí tem cara que vem dizer assim, eu vejo muito recalque no teu vídeo. Às vezes tem cara aqui que vem e comenta isso. E é óbvio, né, que as próprias pessoas vão lá e fazem hate, né, os que têm 2 neurônios para pensar. Ou quando eu olho assim, esse cara aqui foi muito indelicado. Eu mando no privado uma conversa pro cara, dou uma bela de uma cutucada e removo o comentário, porque eu olho, cara, não é esse tipo de gente que eu quero atrair. Na verdade, isso aqui é para explicar para cliente, não é para concorrente. Mas vocês insistem em vir aqui, obviamente, né? Isso aqui é prova social de que eu faço o trabalho, só isso. E aí eu consigo mandar isso para um cliente ou outro. Esse é o objetivo. Mas aí vem um monte de arrotador aqui, né? Opinar no que eu deveria colocar no canal ou não. Daí vem aquela velha história que eu digo para... Eu sempre vou repetir isso em qualquer vídeo que eu for fazer fora dessa esfera também. Se tu tá achando ruim, por que tu vem olhar? Isso daí daqui a pouco tu vem criticar. E aí um pix de contribuição pro cara fazer um estudo para vocês de graça, ou desenvolver um curso, ninguém ajuda, né? Ninguém colabora. Mas criticar, o pessoal vem com 10 pedras na mão para criticar e dizer que não tá legal. Aí não fazem igual, não tem o mínimo da oratória possível para estar diante de uma câmera falando, não tem o menor conhecimento, assim, o básico do básico de direito imobiliário, e fala um monte de caca, porque o pessoal é apertador de botão. O pessoal vem aqui e fala coisas sobre estação, sobre GNSS, e fala umas bobagens, assim, que se parar na frente do equipamento por umas horas e dar uma mexida, estudar, consegue descobrir por conta própria. Mas se apegam daí quando o cara fala sobre a coisa visceral, sobre a realidade da topo. E é isso, gente. A gente está fazendo o trabalho do registrador. E o pior ainda, sem saber o porquê. E sem entender a finalidade do que está fazendo. E aí a gente, na ponta disso tudo, onde às vezes tem um processo jurídico em cima, nós somos a parte que menos ganha. E nós fornecemos, e nada contra os advogados. Eu trabalho com alguns já há um certo tempo. Mas é o seguinte, sem os nossos insumos, vocês não conseguem advogar. Para falar sobre área, sem o nosso trabalho, sem a nossa cooperação, vocês não conseguem resolver nada. Aí nós estamos fazendo o trabalho do registrador, o trabalho que, né, a inspeção que deveria ser do advogado. E pasmem, tá? Tem gente do direito que é contratado pelo cliente e eles perguntam para o topógrafo sobre como que deve ser determinado o polígono da área. Daí eu olho e digo, mas peraí, quem deveria saber do direito imobiliário nesse caso é tu, não eu. Cara, complicado.
Eu tô assim, eu tô abismado com isso aí. E como eu falei, não é por conta de quem me atende no balcão. Essas pessoas não têm culpa de nada. Mas agora a gente pagar é um cabide político, cara, quem é registrador. A gente paga esse cargo, ele é penoso e os caras não querem mais fazer o trabalho. Aí não querem nem atender o telefone agora. Tu tem que te deslocar até lá, marcar um horário e falar tete a tete com o cara. Perder o teu tempo pra fazer o trabalho dele. E tem gente cobrando preço de banana pra serviço, né?